18 horas e 49 minutos desta quinta-feira, 24 de março. Fernando Marco. Juiz Moro é o 13º líder mundial pela revista americana Fortune. Como é que é o nome da revista? Fortune. Quer dizer o que isso aí? Fortuna, né? Fortuna, tá. Tudo bem, então. Não, mas não é um líder mundial hoje? Não, de acordo com qual revista? Tu vai, Como é que é o nome? Não. Vai desqualificar a revista? Não, hipótese, não, pelo contrário. Nem conhece a E revista. a elite branca que rotula. Não. E a elite branca que Não. rotula. Sim. Eu acharia muito estranho que uma revista com esse nome... Como é que é o nome da revista? Fortune. Eu acharia muito estranho que uma revista dessas, em que há diversos interesses do grande capital mundial, principalmente na questão do pré-sal, falasse mal do Moro. Fala bem do Moro. Tem que acabar logo com o governo Lula, com o governo Dilma, para que a Petrobras seja fatiada, né? Quem desdenha quer comprar. E aí, quem vê a campanha depreciativa, difamatória da Rede Globo em relação ao PT, e isso está sendo falado na Der Spiegel, no El País, nos jornais da Europa, dizendo exatamente, não sou eu, não é o Fernando Marco que está falando, isso que a imprensa europeia está falando a respeito desse golpe midiático e esse golpe de parte do judiciário, que nós, nesse momento eu posso dizer com certeza que nesse ato a OAB não me representa, né, eu na condição de advogado. A OAB está falando isso, que a OAB hoje entrou com um pedido porque entrou com pedido de impeachment, a revelia da consulta dos advogados, ela consultou só seus conselheiros, né, o antigo colégio eleitoral que existia no Brasil, né, que é mais ou menos isso, né, sem nenhuma consulta, sem nenhuma discussão com os associados, e a gente não paga pouco, né, quem é advogado sabe disso, né, e aí eu não quero me pontuar nem contra ou a favor do golpe, até porque todo mundo sabe a minha posição, mas eu quero fazer uma pergunta para os colegas do direito, para os operadores do direito, para os advogados, como é que fica essa questão do cerceamento dos direitos de defesa, da questão da culpabilidade de um investigado, ele não tem nem sentença transitada e julgada e já está crucificado. Eu preciso mandar um abraço para mim. Preciso mandar um abraço para minha amiga. Mas tu vai ficar aqui até 7h30. Eu sei, mas esse abraço eu preciso mandar agora, porque quando vocês falaram de números, né, eu mandei um texto, um tijolaço num grupo de WhatsApp que tem aqui, tá? Mandei um baita no texto e pedi desculpa. Eu disse, olha, a princípio textos grandes estão vetados, ou não, eu botei no nosso grupo, né? E a minha querida professora, amiga, Patrícia Rovedo, eu quero mandar um beijo para ela, um abraço, que é uma grande cantora, e é uma pessoa de uma sensibilidade incrível. Ela disse o seguinte, depende, segundo o Datafolha, esse é um texto minúsculo, agora segundo a PM é apenas um parágrafo. Então, foi fantástico isso aí. Muito bem. E aí, então, estou mandando um abraço para a Patrícia Rovedo e para o nosso coletivo, que a gente tem um coletivo que é Cultura contra o Ódio. Fernando Marco, me explica uma coisa, por favor, para mim e para os nossos telespectadores. A gente tem aí uma das classes mais vilipendiadas deste país, logo depois dos políticos, que sem dúvida nenhuma é a classe mais execrada de todas, né? A Patrícia fez referência. E aí explica por que o presidente está sendo julgado, porque, na verdade, ele é um político de expressão e que, na verdade, por um período foi a esperança do povo brasileiro. Então se justifica hoje. É a classe mais execrada hoje em todo o país, né? A classe profissional, podemos dizer assim. A segunda classe é a classe jurídica, né? A qual eu me junto a ti, né? Apesar da minha formação não ser completa, né? não militar, né? Na classe, inclusive, mas é a classe onde piada de advogado a gente pode passar o resto da noite contando e dando risada aqui. Sei várias. Como é que a UAB, que é exatamente a classe que representa essa turma toda, aí é uma entidade tão considerada, formada por pessoas tão execradas, ou no mínimo tão questionáveis, né? É que, na realidade, assim, depende da atuação de cada um. Hoje, o que acontece na OAB, sabe? Existe também a elite branca da OAB, entendeu? Tem os advogados lá... Por isso tu começa e termina a tua os fala. advogados de grandes empresas, os advogados aí, né? Aqueles de terno, de linha italiano. Não é esses aqui, o proletariado da advocacia que está aqui trilhando piso de fórum para cima e para baixo, e principalmente defendendo quem não tem muito dinheiro para pagar os honorários que estão estabelecidos na tabela da OAB lá, porque aquilo é um absurdo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa função pública que é a de defesa, né? Exatamente defender. Então, eu me sinto meio incomodado com essa posição da OAB, né? Eu acho que, por outro lado, né, a OAB é uma entidade que eu só tenho
coisas boas. A maioria das coisas que eu tenho para falar da OAB são boas, inclusive do posicionamento dela em relação ao golpe de 64, que no início do golpe militar de 64, ela também deu uma titubeada, ela também, né, meio que deu uma vacilada, mas depois, até porque os advogados começaram a defender os presos políticos, e ali, como se diz, né, isso é uma gíria do Big Brother Brasil, e aí o bicho pegou. Mas, Tá? Quando o bicho pegou, aí, aquele cara que estava lá no pau de arara, Fernando, aquele que foi defender a democracia, ele tinha um advogado do lado dele, bem ou mal, ele tinha um advogado para defender ele. Mas me diz uma coisa, tu te referiste aos advogados de terno de linho como os dirigentes da OAB. Eu não sei como é que funciona bem, mas eu me lembro que eu estava chegando no Ministério Público e eu vi muitos advogados em torno do fórum no momento de uma eleição. Então, na verdade, esta diretoria de OAB, tanto estadual quanto federal, só para eu entender que eu ainda sou só estudante de direito, ela é eleita pelos advogados. Sim, com certeza. Então, ela representa os advogados. Na realidade, quem votou. Mas representa, quem podia votar? Todos os advogados? Também é Todos os colégio. advogados. Não, a OAB... A OAB, a subseção de Novo Hamburgo e a seccional do Rio Grande do Sul. Né? Foram essas eleições agora do final do ano passado. Começo desse ano. Que aí são eleições gerais. Exatamente. Aí E a OAB nacional? todos os advogados votam. E daí, esses advogados que votam nos seus presidentes, e aí se tira um conselho que vota no Conselho Federal. E aí, se vocês não se sentirem satisfeitos com a representação, vocês podem tentar, tem alguma forma de retirar essa direção? Não, mas tem o que a gente vai fazer segunda-feira lá na porta da OAB. E daí ninguém vai chamar de golpe? Não é questão de golpe, é questão de posicionamento. A gente não está pedindo o impeachment do Lamacchia. A gente quer perguntar para o Lamacchia como é que ele pode tomar uma decisão assodada, uma decisão precipitada, sem fazer uma consulta com os advogados, sem fazer uma... Vai ter movimentação lá na frente da OAB. A gente está marcando, estamos articulando aí uma Bem, manifestação. Leandro, eu quero saber Mas não é impeachment, hipótese alguma. Nem do Sartori, que se a gente fosse culpar a Dilma pelas pedaladas, o Sartori também a gente deveria pedir um impeachment. E eu te confesso, vereadora Patrícia, que eu, na condição de advogado, eu fiquei tentado a pedir o impeachment do Sartori. Mas acho que deve pedir. Não. Se errou, tem que pedir. Não. Porque tu não pode abrir precedente. Não é que ele não tenha errado. Ele fez a pedalada fiscal. Mas se é lei... Mas não é lei. Não é lei. As pedaladas são feitas. Mas na casa do Sartori é diferente. Eu acho que o Sartori, a gente primeiro espera ele começar a governar. Ele começando a governar, a gente pode discutir o impeachment. Até agora não começou ainda o governo. Há controvérsias, hein? Tem professor que não aguenta mais ele governar. Enquanto se espera, é o povo que sofre. Não, é que há controvérsia. Enquanto ele acha que não começou, tem professor que não aguenta. Na verdade, a gente está com um governar. problema seríssimo, né? Porque Novo Hamburgo não está sendo governado, o estado do Rio Grande do Sul não está sendo governado, e o Brasil, vocês acreditam que a Dilma está governando com toda essa tempestade na cabeça dela? Duvido. Então, veja só que ponto nós estamos, principalmente o povo hamburguense. Tu não fica solidarizado quando tu olha a figura dela com os olhares, o olho profundo, assim? Na verdade, Ela está visivelmente cansada. Não, na verdade tem uma situação que é a seguinte, ó, eu nunca vi ninguém fazer meme ou tirar sarro de um presidente, de um homem pelado. Eu acho que existe sim o machismo, existe sim situações que a presidente é colocada porque ela é mulher, e aí eu não concordo. Né? Uma coisa é tu analisar da mesma forma que eu coloco a minha postura dentro da Câmara de Vereadores. Lá eu sou igual aos outros 13 homens, eu tenho os mesmos direitos e os mesmos deveres. E no caso da presidente, eu acho que sim, eu acho que se avança demais em algumas coisas no sentido da mulher, da mãe, que não deveria acontecer, porque quando ofende ela, ofende... Figura, isso, né? Quando ofende ela na questão de ser mulher, ofende todas as mulheres brasileiras. Eu me sinto ofendida. Leandro, e aí entra um pouco da tua militância, né? Que tem a ver com essa coisa humana, realmente, né? Apesar de trabalhares essencialmente com a causa animal. Mas... aí eu preciso te provocar em relação a isso. Eu separei aqui hoje uma notícia de que o Pezão, né, não o nosso Pezão aqui de Campo Bom, né, o nosso secretário estadual de Finanças da Fazenda, né, mas o governador do Rio de Janeiro foi diagnosticado com câncer, e um tipo de câncer ósseo, e ele vai se licenciar por 30 dias. Qual é o limite de tudo isso que a gente está falando entre o que é possível a gente questionar, criticar, desconstruir e a vida humana, né? Aonde termina uma coisa e começa outra, até onde a gente pode efetivamente ir, o que é ético quando a gente fala dentro disso?
Não, Rodrigo, eu acho que já se perdeu isso. As redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, isso é o ponto inicial, assim, o provocativo que mais transmite ódio. São muitas mentiras jogadas dentro do Facebook, as pessoas compartilham sem saber se é verdade. Existe uma indústria que só para produzir mentira, tanto da parte do PT quanto de outros partidos. E as pessoas perderam a noção. Se tu te dá a tua opinião e fala que tu é de um partido, tu é esculachado. A gente tem uma ideia, em São Paulo eu vi uma notícia real, que na manifestação uma pessoa estava passeando com um cachorrinho que tinha um lenço vermelho e queriam linchar o cachorro porque ele estava com lenço vermelho. Então não tem, eu acho que o limite já chegou no limite. Chegou. Quando a OAB entra com impeachment, sabendo que é o Cunha que está lá no líder dos deputados federais, a OAB entra com impeachment contra a Dilma e não fala nada contra o Cunha. Eu acho que, como a Patrícia falou, a presidente não está conseguindo governar. Vamos emendar isso com essa provocação que a gente fez antes do final do primeiro bloco, que saiu uma lista ontem que eu acho que estarreceu o Brasil inteiro, né? Porque tu tinha ali de Ana Amélia Lemos e José Serra, aqui a nossa deputada do PCB, me ajuda, Manuela Dávila, né? Então, de um extremo ao outro do país, sob todos os prismas, né? E uma lista largada ao vento de qualquer jeito. E aí me parece que muita gente importante desse país reclama, e aí o juiz Moro diz, não, então agora vamos botar em segredo de justiça. Quer dizer, em primeiro lugar, por que ele botou? Ele precisava ter feito isso, a partir do momento que já virou tudo público, e quando ele põe, né, quando ele toma essa decisão a partir de uma pressão popular, pressão essa que ele não abriu mão quando ele divulgou, por exemplo, o diálogo entre o Lula e a Dilma. Ele não está caindo nessa pressão que agora talvez a direita esteja fazendo, as pessoas que antes estavam ao lado dele, apoiando ele, agora fizeram? E ele falou, quando ele colocou a conversa da Dilma e do Lula, ele falou que eram duas pessoas públicas que a população tinha que saber. E por que a população tem que saber da lista agora? Por que ele Vamos tirou? combinar, né? Janei, tu conhece isso talvez melhor que todos nós aqui. Aliás, durante muitos anos o PT não recebeu dinheiro de empreiteiras, né? Muitos anos... Durante muitos anos as empreiteiras não tinham... Não deram dinheiro para o PT, não procuravam o PT para dar. Agora, quando dão, não é porque acham o PT bonito, é porque querem governar junto com quem está administrando o país. Não é só porque acham a democracia linda, maravilhosa. Eu não sei como é que nós vamos fazer daqui para frente com as alterações na lei, mas o processo de doação de empresas e do Caixa 2 é uma das coisas que mais corrompe a política. Porque o processo de corrupção nunca é um processo de uma mão só. Tu não tem um político corrupto sem ter um corruptor. Portanto, essa questão de combater a corrupção talvez devesse ser trazida junto com combater a sonegação. Nós somos um dos países que mais sonega no mundo e a sonegação nesse país é 20 vezes a maior das operações dessas. Daí a Fiesp põe lá o sonegômetro. Aí a Fiesp põe o impostômetro, a CI põe a bandeira preta. Isso não é seletivo, não o é uma Estado indignação Islâmico usou a seletiva? bandeira preta também. Eu acho que foi pouco feliz a bandeira preta da CI aqui. Eu acho que sim. Eu acho que os partidos têm que passar a fazer campanhas mais baratas, eles têm que passar a recusar, agora a lei vai dizer isso, mas não tem nenhum impedimento que diga, bom, a empresa vai dar do Caixa 2 e o político vai usar o Caixa 2 e o dinheiro não vai aparecer e vai continuar sendo dado igual. Né? Porque agora tu sabe quanto custa uma campanha, né? Tu sabe que se a campanha for um pouquinho mais forte, tem dinheiro sujo no negócio. Vamos voltar a falar sobre o assunto? Logo depois do nosso intervalo a gente volta já já.